Lee Strobel é um jornalista ateu que tenta provar para sua esposa, através de fatos, a impossibilidade da ressurreição de Cristo. Contarei a história de Lee Strobel, do filme Em Defesa de Cristo. Lee trabalha no Chicago Tribune. Após receber um prêmio por uma matéria sobre investigação criminal, ele foi promovido a editor de assuntos legais. Para comemorar o novo cargo, ele foi até um restaurante com sua família, e sua esposa Leslie, que no momento está grávida, e sua filha Alison. No restaurante, um acidente quase leva a vida de Alison, que engasga com um doce. Sem saber o que fazer, o casal entra em desespero procurando por ajuda. Mas para a tranquilidade de todos, a menina é salva por Alfie Davis, uma enfermeira cristã que colocou a menina no colo e deu tapinhas nas costas para fazê-la cuspir o chiclete. Ela diz ao casal que Jesus está no controle da situação e afirma que sua presença no restaurante não foi mera coincidência, mas sim um plano divino que permitiu que ela estivesse no lugar certo, na hora certa para salvar a menina. Esse incidente leva Leslie a questionar suas crenças. Ela fica grata pela intervenção de Alfie e promete nunca esquecer. Mais tarde, quando Alison estava em sua cama e seus pais a preparavam para dormir, ela perguntou: "E mais, quem é Jesus?" Sua mãe tenta explicar que Jesus foi um grande homem, mas é interrompida por seu pai afirmando que acreditar em Deus é como acreditar em contos de fadas, é tudo ilusão. Acreditamos apenas no que é real e no que podemos ver e tocar, afirma Lee, insistindo que o salvamento de sua filha foi apenas uma coincidência. Porém, Leslie está convencida de que foi um verdadeiro milagre. No trabalho, Lee oferece seu novo livro para seu chefe do Bois, mas seu presente é recusado e em seguida é solicitado para escrever um artigo sobre um tiroteio que aconteceu em Inglewood no fim de semana. Enquanto isso, Leslie vai ao Hospital da Misericórdia, onde Alfie trabalha, para agradecê-la novamente e passar um tempo conversando. Alfie então aproveita a oportunidade para convidar Leslie para uma reunião na igreja, e ela aceita. No dia seguinte, Lee vai ao hospital para entrevistar o policial Koblinski, ferido no tiroteio, mas que se recusou a lhe dar informações, porém lhe pede para ir atrás do atirador James Hicks. Enquanto isso, sua esposa Leslie, que recentemente teve um encontro com a fé em Deus, vai a uma reunião na igreja e mais tarde compartilha com seu marido sobre sua nova crença. No entanto, Lee não aceita a nova fé de Leslie e fica irritado e ciumento, pensando que ela está se afastando dele. Ele responde com uma mistura tóxica de desprezo, raiva e álcool, e passa a noite em um bar. No dia seguinte, ele continua pensando em como fazer Leslie mudar de ideia e busca ajuda de seu mentor Ray Nelson para encontrar uma abordagem lógica e baseada em fatos para salvar sua esposa. Ele decide investigar a ressurreição de Jesus como a base do cristianismo e tentar desacreditá-la como uma crença de culto. Ele pede ajuda de um colega cristão no trabalho, Kenny London, para orientá-lo nessa investigação. E logo lhe pergunta a London como investigar o cristianismo e denegrir a imagem de Cristo, pois London está confiante em sua fé e sugere que, se Lee quisesse desacreditar o cristianismo, ele deveria ir direto ao pescoço, concentrando seus esforços investigativos na questão da ressurreição de Jesus. Toda a fé cristã repousa na ressurreição de Jesus, London diz a ele. Se isso não aconteceu, é um castelo de cartas. Na melhor das hipóteses, Jesus será como um rabino incompreendido, na pior, um lunático que foi martirizado. Lee participa de um debate em Wisconsin entre um especialista em ressurreição e um famoso ateu. Depois do debate, ele entrevista o especialista, Dr. Gary Habermas, e questiona como se pode falar sobre evidência histórica da ressurreição, já que a ressurreição é um milagre e não pode ser comprovada cientificamente. Dr. Habermas explica que não é possível provar um milagre com evidências científicas, mas que é possível reunir evidências históricas que apoiem a ressurreição. Ele afirma que existem diversos relatos de pessoas que afirmam ter visto Jesus ressuscitado, e que esses relatos são fontes históricas que podem ser analisadas e comparadas para estabelecer a veracidade do evento. Ele também argumenta que, embora a ressurreição seja um evento sobrenatural, é possível investigá-la como qualquer outro evento histórico, usando métodos científicos e históricos. Lee argumenta que as testemunhas são fanáticos religiosos e fontes influenciáveis, o que pode afetar a credibilidade de seus relatos. Dr. Habermas, por sua vez, apresenta relatos históricos de testemunhas específicas da época da ressurreição e menciona que 500 pessoas viram Jesus ao mesmo tempo, incluindo pessoas que não eram necessariamente seguidores de Jesus, como Saulo de Tarso, que mais tarde se tornou apóstolo Paulo. No entanto, Lee argumenta que essas testemunhas podem ser consideradas fontes influenciáveis e que a narrativa da ressurreição pode ser mais lenda do que história.
Dr. Abermasvi concorda que há exemplos de pessoas que morrem por mentiras, mas afirma que as testemunhas da ressurreição não teriam motivo para morrer por algo que soubessem ser uma mentira e que a verdade é importante. A conversa entre eles leva a uma longa série de perguntas que impulsionam a investigação de Lee sobre a ressurreição de Jesus. No caminho para casa, Lee recebe a notícia de que Leslie foi para o hospital e, ao chegar lá, conhece seu recém-nascido filho, Kyle Christopher. Depois de passar um tempo com a família, Lee vai até o advogado de James Hicks, Sr. Marlon, para falar sobre o caso de tiroteio em Inglewood. Ele questiona por que não consegue depoimentos de ninguém e suspeita que há um grande segredo envolvendo o caso. Sr. Marlon sugere que Lee vá até a prisão para falar diretamente com Hicks. Quando questionado sobre os fatos, Hicks afirma que não fez nada, não se lembra de muita coisa e que estava muito bêbado naquela noite. Lee questiona sobre a arma .22 encontrada no local do crime. Hicks diz que discutiu com a mãe naquela noite, atirou no prédio, mas não machucou ninguém, jogou a arma no mato e foi perseguido pelo policial Koblinski. Lee pergunta se ele ainda faz parte da gangue dos discípulos. Hicks se recusa a continuar a conversa. Ele é levado de volta para sua cela pelos guardas da prisão. Na igreja, Lee conversa com o padre Marques, um arqueólogo católico, e questiona a confiabilidade da fé cristã baseada em manuscritos antigos. O padre explica que a confiabilidade é comprovada através da crítica textual, comparando e contrastando cópias, e que o Novo Testamento possui mais cópias autenticadas do que qualquer outra coleção de escritos antigos. Ele mostra ali um manuscrito da Ilíada de Homero encontrado por ele na Macedônia e explica que esse é um dos 1565 exemplares existentes hoje, e que por muitos séculos os gregos o consideraram como sua própria Bíblia. Ele também mostra ali um fragmento do Evangelho de João datado de menos de 30 anos após o original e menciona o Sudário de Turim. Lee questiona por que Jesus, como Filho de Deus, permitiu ser morto em vez de se defender e o padre responde que a resposta a essa pergunta é o amor. Durante a madrugada em casa, Leslie fica preocupada porque ele está dormindo tarde todas as noites e está cada vez mais distante dela. Começa uma discussão em que ele diz que a culpa é dela e que quer sua esposa de volta. No outro dia, Lee está em seu trabalho e diz ao seu chefe que está fazendo pesquisas para o caso de Hicks. Ele recebe uma ligação do Dr. Bill Craig, que está em Jerusalém, e eles discutem sobre a suposta ressurreição de Cristo. Lee tem uma teoria de que a verdadeira razão da tumba vazia é porque o corpo de Jesus nunca esteve lá e que os romanos costumavam jogar os corpos dos sacrificados para os cães. Dr. Craig explica que há registros de que isso não aconteceu com Jesus, que os registros antigos dizem que Jesus foi sepultado adequadamente e os romanos permitiam o enterro de algumas vítimas da crucificação. Lee questiona o Dr. Craig sobre as supostas testemunhas oculares sendo mulheres, e como nos costumes judaicos mulheres eram consideradas testemunhas não confiáveis. Dr. Craig responde que se a história fosse inventada, os autores nunca teriam colocado mulheres como testemunhas e que a tumba vazia é baseada em evidências. Mais tarde, Lee está investigando um caso de tiroteio no qual Hicks é acusado. Ele descobre que o policial que foi baleado, Koblinski, já havia prendido Hicks várias vezes antes. Lee suspeita que Hicks era um informante das gangues e que Koblinski era seu contato na polícia. Ele começa a investigar a possibilidade de que a polícia esteja protegendo o responsável pelo tiro. Lee consegue conversar com um detetive da polícia chamado Acosta e, com as informações obtidas, consegue permissão para publicar uma matéria na primeira página do jornal. Leslie convida Lee para ir à igreja e ele aceita, na esperança de encontrar algum escândalo. Na igreja, Lee encontra Elfie e pede a ela para não colocar ideias na cabeça de Leslie. Os pais de Lee visitam sua casa para conhecer seu filho Kyle Christopher, e a tensão entre Lee e seu pai devido à ausência do pai durante a infância e adolescência de Lee. Seu pai se arrepende e pede desculpas, mas Lee o trata mal e com desprezo. Seu pai decide sair da casa com sua mãe, e Leslie tenta consolar Lee. Lee conversa com Ray e conta que tem investigado e entrevistado vários historiadores, filósofos e arqueólogos sobre a história da ressurreição de Jesus. Ele descobre que todos esses relatos são de testemunhas oculares e que eles se corroboram entre si. Alguns desses relatos vêm de pessoas que não tinham motivo para mentir, e algumas até morreram por suas crenças. Durante o julgamento, Hicks foi declarado culpado, mas foi sentenciado a 15 anos de prisão devido a novas informações divulgadas. Lee publica a matéria sobre o caso. À noite, Lee e Leslie saem juntos para jantar e dançar, onde discutem sobre o relacionamento e as decisões de Leslie.
No dia seguinte, Leslie procura Elfie para pedir conselhos sobre seu casamento, sentindo-se preocupada e sem esperanças. Elfie a consola e aconselha a ter paciência e que as coisas irão melhorar. No trabalho, Lee está tendo uma conversa com seu colega London sobre a ressurreição de Cristo e suspeita que as testemunhas oculares podem ter sido vítimas de uma ilusão coletiva ou terem sofrido lavagem cerebral. Ele é aconselhado por London a procurar um especialista em psicologia ou psiquiatria para entender melhor essa possibilidade de fenômeno psicológico no primeiro século. Ele então visita uma psicóloga renomada, doutora Roberta Warres, que é agnóstica, e propõe a ela sua teoria de delírio em massa, comparando com a experiência de Charles Manson. A doutora Warres refuta a teoria, explicando que as alucinações são individuais e não se espalham como uma doença comum e que seria necessário um milagre ainda maior para que 500 pessoas tivessem o mesmo sonho. Ainda não convencido, Lee propõe outra teoria, a de que Jesus sobreviveu aos ferimentos e não morreu na crucificação. A doutora Warres o aconselha a procurar um médico, pois não é um problema de saúde mental. Koblinski vai até o jornal onde Lee trabalha para agradecê-lo e perguntar se ele tem tudo o que precisa para encerrar a história. Lee, desconfiado, decide investigar o caso novamente e descobre que a caneta encontrada no bolso de Koblinski é uma arma calibre .22 e que está com cartucho deflagrado, o que o faz se revoltar ao descobrir que ele foi enganado e que sua distração levou um homem inocente à prisão. Lee publica uma matéria de retratação e pede alguns dias de folga para seu chefe. Depois, ele vai ao batismo de Leslie. Em Los Angeles, Lee se encontra com o médico Dr. Alexander Meterel, e fala sobre a possível teoria do desmaio. Mas o médico diz que isso é uma grande bobagem, e que quem acredita na teoria do desmaio esquece que Jesus foi brutalmente açoitado, tendo a carne das costas destruída. A perda de sangue decorrente do açoitamento teria deixado Jesus em situação crítica, o que fez com que ele desmaiasse enquanto carregava a cruz. Depois da crucificação, Jesus sofreu uma morte lenta por asfixia, e quando o soldado fincou a lança em suas costelas, saiu sangue e água, o que é a descrição do derrame pericárdico. É uma condição que ninguém poderia forjar. E um soldado romano, considerado como um malfeitor profissional, jamais deixaria Jesus sair vivo da cruz, pois se um prisioneiro escapasse vivo, eles mesmos seriam executados. A crucificação de Jesus é um dos eventos mais atestados no mundo antigo, de acordo com uma pesquisa feita pela Associação Médica Americana. Além disso, um grande jornal científico afirma que Jesus já havia falecido antes do ferimento na lateral do tórax. Leslie informa Lee que o pai dele faleceu, e ele comparece ao funeral. Lee fica muito triste, e sua mãe tenta consolá-lo, dando-lhe um álbum de recortes que o pai dele mantinha, com todos os trabalhos publicados de Lee. Ela diz que o pai dele estava orgulhoso dele e o amava muito, mas que não sabia como dizer isso. Lee se emociona e começa a chorar. Lee ouve no rádio que Hicks, que havia sido condenado por causa da sua matéria, foi atacado na prisão e está gravemente ferido. Ele vai visitá-lo no hospital e pede perdão por ter prejudicado a história e não ter visto a verdade. Mais tarde, Lee vai falar com o rei e admite que não consegue entender completamente a história, mesmo tendo lido livros, conversado com especialistas e seguido pistas. Ele ainda está sem respostas. Haley diz que é preciso ter fé, mesmo que não acredite completamente, pois a mente humana nunca poderá compreender todos os mistérios do universo. No trabalho, Lee está tendo uma discussão com London sobre suas dúvidas e questionamentos sobre o cristianismo. Ele alega que as evidências e explicações são insuficientes. London, por sua vez, confronta Lee e diz que um de seus heróis favoritos, C.S. Lewis, também começou cético, mas no final da jornada declarou que, se o cristianismo for verdadeiro, é a coisa mais importante no universo. Ele questiona por que Lee ainda não concluiu a matéria e sugere que ele deve seguir os fatos e provas para escrever a história. Após muita reflexão e conversas com especialistas, ele finalmente aceita a possibilidade da ressurreição de Jesus e se arrepende de ter causado sofrimento à sua família, decidindo publicar o artigo. Ao chegar em casa, ele agradece a Deus e Leslie por nunca desistirem dele, e eles oram juntos a Deus. 3 meses se passaram. No trabalho, Du Bois informa a Lee que Hicks foi solto da prisão. Lee então explica a seu chefe que deseja escrever uma história completa sobre sua jornada de ceticismo à fé cristã, mas Du Bois recusa a ideia, alegando que isso prejudicaria a credibilidade do jornal. Em casa, Leslie incentiva Lee a escrever um livro sobre sua história e suas descobertas. O filme termina com Lee convertido e sua família compartilhando da mesma crença, enquanto ele começa a trabalhar em seu livro. Este filme é uma adaptação do livro O Caso de Cristo de Lee Strobel,
publicado em 1998 e que se tornou um best-seller internacional com milhões de cópias vendidas.